Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui e uma responsabilidade também grande, uma vez que nós estamos a tratar do tema da educação, um tema tão caro para nós cristãos adventistas. Antes de começar a lição, eu vou pedir para que seja projetado um vídeo de 3 minutos, são 3 minutos apenas, e depois então a gente passa para a lição da Escola Sabatina. Então, hoje vamos falar a respeito de prioridades em nossa vida. Então, aqui temos a nossa vida. E todas essas pedras são coisas que nós temos que fazer em nossa vida. Temos que encher a nossa vida. Então, Elder Dimit, quais são algumas dessas pedras maiores? E pronto, eu gosto de pensar nessa caixa, nessas pedras, como relacionamentos. Esse é o nosso relacionamento com Deus, com a família, com os nossos amigos, coisas assim. E essas pedras menores? Pronto, essas coisas são coisas importantes, mas não tão importantes como essas pedras. Então pode ser trabalho, escola, coisas assim que são mesmo necessárias, mas tipo, não bastante como essas. E essas aqui, ou areia? Pronto, areia e pedras pequenas. Pode ser como churrascar, jogar futebol, coisas que não são necessariamente maus, mas tipo, não são bem importantes. Bem, então eu gosto de jogar futebol, assistir vídeos, churrascar, coisas assim. Então, vamos fazer um pouco disso. Ok. E não podemos esquecer sobre trabalho, escola, coisa assim. Aí. E agora chega o fim da semana e temos que ir para a igreja e passar tempo com a família e com amigos e coisa assim. E pronto, tudo não cabe. Então, vamos tentar fazer isso de novo. Então, primeiramente, vamos colocar Deus. Nosso relacionamento com Ele e com nossa família, com nossos amigos, com nós mesmos, coisa assim. Agora vamos pensar em trabalho, escola, saúde. E, finalmente, vamos fazer as outras coisas para nos divertir. Dá para ver que agora tudo cabe. São as mesmas coisas. Então, o que mudou, Elder Dimit? Pronto, mudou a ordem em que colocamos nossas vidas. Temos que colocar as coisas maiores, como Deus e nossa família, primeiro para dar espaço para as outras coisas que são menos importantes. Eu gostei disso. E mesmo testificamos que as coisas mais importantes em nossa vida são as coisas de Deus e de Jesus Cristo. As coisas que eles querem que façamos. Então, deixamos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu vou começar com uma pergunta. Eu gostaria que alguém pudesse me ajudar e tentar dizer o significado desse vídeo em relação ao que nós estamos a estudar essa semana. Alguém pode me ajudar? Perfeito. Perfeito. Agora, dentro dessas prioridades, a lição nos dá uma informação fundamental. Tudo passa por uma questão de trazer Cristo para o centro. Cristo passa a ser o centro de tudo.
E essa é uma mudança radical. Nós temos que enxergar a educação cristã de uma maneira muito simples. Tudo o que nós fizermos, em primeiro lugar, nós temos que estar a fazer pensando sempre em Cristo, sempre honrando a Cristo. Ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser a prioridade máxima. E ele é o nosso grande mestre, o nosso grande professor. O cristocentrismo faz com que a gente enxergue o mundo, adquiramos mundividência, dentro de uma base criada pelo próprio Jesus. Quando ele esteve na terra, ele esteve aqui para nos ensinar. Então, agora, mais uma vez, esse vídeo foi feito com 2 irmãos amigos da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, o Elder Neff e o Elder Bradley. A gente conversava, eles trocam, agora eles foram embora, então a gente já não tem mais essas conversas, mas a gente fazia uma espécie de um pequeno grupo a conversar de Jesus e trocarmos experiências da minha crença e da crença deles. E aí então veio a conversa das prioridades e eles tinham essa ideia, eu achei espetacular. E numa temática de educação eu achei extremamente didático de se mostrar como, quando a gente prioriza as coisas erradas, o que é mais importante falta na nossa vida. Ele deixa de estar presente. Agora, quando a gente prioriza as coisas certas, é incrível como tudo se encaixa perfeitamente em toda a nossa vida. Nós conseguimos atender a todos os propósitos, inclusive os da diversão, o do lazer, o que seriam coisas, entre aspas, fúteis, mas que são importantes também para a nossa vida. Mas sempre com tudo dentro do seu devido lugar. Eu achei muito, muito interessante essa mensagem do vídeo. Mais uma vez, eu vou fazer uso do PowerPoint, me emprestando a infolição. Só estou a tentar usar aqui, mas... sim. Enquanto eles estão arrumando lá, para a gente poder caminhar, vamos ver. O tema da lição 5 é educação e salvação. Vamos para o método antigo do livro, que ele ajuda a salvar quando a tecnologia não funciona. O tema da lição é educação e salvação, e nesta semana a temática é Jesus como professor por excelência. E o verso áureo, então, vai nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma mensagem de Paulo que é espetacular. A gente percebe o caráter de Deus no ato de entrega do seu Filho para toda a humanidade. Porque Deus quis fazer com que o homem pudesse enxergar a sua imagem. E fê-lo da seguinte maneira, mandando Jesus para estar conosco. No momento em que Jesus esteve conosco, as pessoas que olhavam para Jesus estavam ali a enxergar a imagem do próprio Pai, do próprio Deus, o caráter de Deus, o amor que Deus tinha por nós. Essa foi quase que uma materialização da fé, trazer para um modo concreto algo que até então as pessoas tinham experiência, por meio dos profetas, das experiências, mas nunca tiveram, à exceção de um grupo muito pequeno de pessoas, um contato direto com Deus. Agora não, Cristo se mostra para toda a humanidade, para todos sem exceção. Então, neste momento, quem conseguia enxergar o caráter de Deus, e aí eu fiz uma viagem para o passado, e ficava a imaginar se eu tivesse a hipótese de estar sentado naquelas pedras onde Jesus estava a pregar, quanto conhecimento, quanta sabedoria não saía das palavras de Jesus. E essas pessoas que foram contemporâneas a Cristo tiveram a hipótese, a chance de ter Jesus como professor por excelência.
O slide nos diz ali que Jesus é o mestre dos mestres. Os tempos apostólicos, quando dos tempos apostólicos, os ensinos do Evangelho permanecem como um poder transformador e disponível a todos, mas seus efeitos dependem dos ouvintes. Aqui nós temos uma informação extremamente importante. Jesus esteve na Terra, pessoas puderam contemporaneizar com Jesus, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ficou para nós. Tudo o que Jesus ensinava naquela época continuou transmissível para todas as gerações e continua até hoje, por meio da Bíblia. Ali estão eternizados os ensinos de Jesus. E, portanto, ali está a base da educação cristã, na palavra de Deus. Acontece que existem pessoas que aceitam a palavra e que querem ler a palavra de Deus, querem ler a Bíblia e compreender aquilo que lá está, e outras que não. Para aqueles que rejeitam o ensino que nos foi dado, então, a gente tem o que na cabeça dessas pessoas? O oculto, o encoberto, o cego e as trevas. Enquanto, para aqueles que aceitam o ensino, a gente tem a mensagem manifesta, resplandecente, gloriosa, iluminada. Ora, nós... É para cá? É só... Bom, eu trago então alguns comentários bíblicos da Andrews, e a passagem é a passagem de 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 2 a 6. Eu vou ler na Bíblia, porque está bem pequeno. Esse trecho, penso que esse trecho é um trecho fundamental na lição. 2 Coríntios, capítulo 4, nos versos 2 a 6. No verso 2 nós temos: pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. De astúcia a adulterando, nós temos acusações que são dirigidas a Paulo. E depois, continuando na manifestação da verdade, Paulo a dizer que nada há a encobrir. Ou seja, algumas pessoas céticas, diante da postura de Paulo, acabam por achar que as palavras que são usadas por Paulo são palavras astuciosas, que tendem ao engano, quando, na verdade, a ideia é exatamente o oposto. Paulo, ele simplesmente queria manifestar a verdade. Imaginem o seguinte: até então, até o Novo Testamento, nós não tínhamos a presença de Jesus fisicamente. Jesus sempre esteve, desde a origem, em Gênesis, até aquele momento, mas ele vem ao mundo como homem, por meio de Maria, da Virgem Santa, que concebe o Filho de Deus. O que acontece? Para o judeu daquela época, que esperavam um Messias, para muitos judeus, eles não conseguiam enxergar Jesus como sendo aquele Messias. Inclusive, Paulo, que era Saulo, é o maior exemplo disso. Saulo perseguia cristãos, mas não fazia isso por maldade, mas porque entendia que aqueles cristãos estavam a blasfemar contra o Deus verdadeiro, porque para Saulo, Jesus não podia ser o Deus vivo. Quando ele tem a experiência do encontro com Cristo, então a simbologia bíblica e o que está lá na Bíblia é espetacular. Ele perde a visão, ele fica cego. Quando ele recobra a visão, então ele enxerga tudo. É como se um véu da cortina fosse derrubado. Então ele passa a ter
a ideia do que Jesus Cristo significava, que ele passa a acreditar que Cristo é o Filho do Deus vivo. A partir daí, Paulo, então, passa na sua peregrinação, no seu trabalho, a pregar sobre Cristo. E Cristo passa a entrar no centro da pregação de Paulo, ao ponto a chegar no ápice da justificação pela fé em Jesus. Existem pontos, que são pontos, entre aspas, ali polêmicos de Paulo, mas uma coisa não pode se ter dúvida em relação a Paulo: Cristo está no centro do seu ministério, do seu trabalho missionário. Então, seguindo, no inciso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, aqui estão se referindo a uma acusação da parte de alguns de que Paulo escondia o significado claro do Antigo Testamento, e fazem alusão ao véu que cobria o rosto de Moisés. Então Paulo, ele oferece uma réplica disso no capítulo anterior, no capítulo 3, nos versos 12 e seguintes, que nós vamos ler também. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aqui Paulo está a querer dizer que se Jesus representa a glória de Deus, quando nós reconhecemos Jesus e somos transformados de glória em glória, portanto, nós conseguimos então enxergar a mesma face de Deus, estar diante da face de Deus, por meio da face de Jesus. O verso 6, eu acho que o verso 6 já fica... O verso 6 já fica, vai ficar mais fácil, eu vou aqui no papel. Vamos lá. Já está? Pronto. Verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. O pregar é promover vossos, mas por amor de vossos servos, como Jesus ordenou. Ou seja, a ideia aqui é que não vamos fazer absolutamente nada para nós, para a nossa glória, mas para a glória de Jesus Cristo. Veja que Cristo está sempre no centro das cartas de Paulo. E aí ele vai então para o verso 6, que a gente já até leu, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E é o fecho então desse dia da lição, da revelação do Pai, revelando o Pai. Não há como ter dúvidas de que a glória de Deus está revelada na face do próprio Jesus. E aí parece assim, algo que para nós, sim, a gente já sabe de tudo isso, e é isso mesmo. Só que quando a gente fala com pessoas que não têm conhecimento da palavra, ou profundo conhecimento da palavra, e não são até, são aquelas pessoas que dizem, eu acredito em Deus, mas não acreditam em Jesus como o centro do Evangelho, e então até questionam a figura de Jesus. Para uns é uma pessoa como outra qualquer, um ser humano iluminado, ou qualquer coisa do gênero.
Esse tipo de informação que tem na Bíblia, saber ensinar, passar esse tipo de informação, é fundamental. Porque quando a gente reconhece Cristo, feito de carne e osso, como o reflexo da face de Deus, o caráter de Deus refletido na terra, nós então podemos assegurar que tudo que há no Novo Testamento, feito por Cristo, serve-nos como forma de ensinar como nós devemos nos portar e viver como pessoas e como cristãos. E isso é muito importante. O processo educacional vai trabalhar com as pessoas de maneira que possam introduzir sempre novos conceitos, novas ideias e fazer com que haja uma assimilação de conteúdos, fazendo com que aquela pessoa, aquela criança, ela amadureça, cresça e tenha domínio de diversas competências. Competências essas que depois vão definir o futuro dessa criança, de acordo com aquilo que ela escolher. Agora, olhando para o vídeo das pedras, a gente tem que perceber que, antes de se adquirir o domínio dessas competências, a gente precisa adquirir a gente precisa colocar em primeiro lugar essa base fundamental, as grandes pedras, que é Deus e Jesus Cristo. E aí vem a grande questão. O ensino religioso, o ensino cristão é importantíssimo. E isso não é feito na escola. Infelizmente, com a ideia do Estado laico, o ensino religioso hoje é trabalhado de uma maneira diferente. Então, vai caber ao quê? Vai caber aos pais e a algumas escolas, como a nossa escola adventista aqui de Setúbal, preparar os nossos filhos para que eles primeiro preencham o seu conteúdo com o que há de mais importante, para que depois eles possam absorver os outros conteúdos que vão dar a eles as competências, porque daí, certamente, quando eles tiverem que sair para o mundo, eles terão plena consciência do que devem fazer. Sempre, porque a base e a estrutura está montada. O que é importante está dentro deles. E esse é o papel do educador. E aí, então, eu tive a refletir. Qual é, hoje, na nossa sociedade moderna, quem é o professor por excelência que na verdade, primeiro aprende com Jesus e depois passa a transmitir a primeira mensagem, a mensagem mais importante para os seus filhos? Quem seria esse professor? Sim, Cristo sim, mas agora, hoje, nos dias de hoje, como Cristo não está mais, cabe a quem passar para a próxima geração? Aos pais. Cabe aos pais, aos avós, também, figuras importantes, porque hoje a gente percebe que, na sociedade, os pais acabaram por delegar a educação dos filhos à escola. Entregam para um regime secular a educação de seus filhos. E valores fundamentais acabam ficando à margem do processo educacional. Por isso que, às vezes, você tem profissionais de excelência em uma área, dois profissionais que atuam da mesma maneira, mas você percebe, assim, muitas vezes você vai a uma consulta e a pessoa fala, eu gosto daquele médico, eu fui tratado por outro, o outro pode até ser melhor que ele, mas eu gosto daquele. Mas por que você gosta, às vezes, muito daquele? Porque, normalmente, esse tipo de médico é aquele médico que se coloca na figura do paciente, que tem empatia e consegue perceber as necessidades daquele paciente. E aí, o que ele faz? Com todo o amor possível, por conta de uma estrutura que provavelmente ele teve no passado, de uma base cristã, de preocupação com o próximo, não com os honorários que você vai receber ao final da consulta, ou no começo da consulta, mas principalmente em fazer aquilo que você está vocacionado para fazer, porque Deus assim te deu esse dom. Então, você trata aquela pessoa de uma maneira totalmente diferente. E isso faz com que ela se sinta atraída pelo profissional. Mesmos profissionais, mesma formação, às vezes na mesma universidade, no mesmo ano, mas com posturas totalmente diferentes. Essa base não vem da escola. Essa base vem da formação cristã, que, como hoje a gente tem aqui, nós somos abençoados, como adventistas do sétimo dia, nós somos abençoados porque nós estamos aqui, dentro de uma igreja,
Mas nesse momento nós estamos numa sala de aula. Estamos a educar pessoas e sermos educados. Estamos recebendo a mensagem bíblica e, graças a Deus, não só nós estamos, como os nossos filhos também estão, os nossos netos, os vossos netos, para quem tem, também estão sendo educados dentro da base bíblica. E dentro da linha de que Cristo está no centro de todas as coisas. Dá-me licença. Sim, sim. Eu gostava de só chamar a atenção aqui para um pequeno pormenor que tem que ver com o seguinte. Na ausência física de Jesus, é verdade, quem tem a responsabilidade são os pais, os tios, os avós, mas também os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos têm uma vantagem de alguns anos de aprendizagem sobre os mais novos e, portanto, têm a responsabilidade, os irmãos mais velhos, também de pertencer a este fantástico corpo docente da educação cristã. Era só este aspecto. Perfeito, e foi ótimo você ter falado nisso, Manuel, porque me lembrou de outra coisa, que é importante deixar aqui. Cristo foi, mas deixou conosco o grande ajudador, que é o Santo Espírito. Então, toda a transmissão que nós vamos fazer para uma criança, ou quando nós vamos fazer o processo de educação, seja na pedagogia ou na andragogia, não importa, educação para crianças ou educação para adultos, nós temos que sempre orar a Deus e pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Porque é claro que eu só vou poder ensinar aquilo que Jesus quer que eu ensine se Ele estiver comigo. E como nós acreditamos na Trindade, como uma Trindade que é um Deus uno, mas trino, então nós sabemos que se o Espírito Santo está aqui, com certeza Ele está aqui hoje, nós sabemos que então Jesus também está. E aí, isso vai para frente, eu não vou adiantar, senão eu vou perder a cronologia, mas posso falar que cabe a quem está a passar os ensinos da palavra ter a mesma postura que Jesus teve de extrema humildade. É humildade extrema. Por mais que a gente estude, leia, conheça, por mais que a gente saiba muita coisa, a gente tem que ter a humildade de perceber que nós não sabemos nada. Nós estamos sempre na busca do conhecimento, sempre na busca da verdade, que vai ser revelada no momento oportuno, que não vai ser aqui na Terra. Por isso que nós temos que ser sempre estudantes, sempre buscar Deus por meio do estudo profundo da palavra de Deus, para que a gente consiga, então, fazer juízos. Aqui na infolição ele fala que, embora a natureza revela de forma parcial e a Bíblia de forma mais clara a vida de Jesus, é a maior revelação de Deus e do seu caráter justo e amoroso. A gente tem na Bíblia vários indicativos da existência de Deus e da revelação do caráter de Deus. Agora, Jesus é o ápice, é o máximo. Ali está tudo o que a gente precisa saber em relação ao caráter de Deus. Jesus, ele resplandece, é o resplendor da glória de Deus. Isso está em Hebreus 1:2. Parou de novo. Jesus é a expressão exata de quem é Deus. E Jesus é o adorado Filho de Deus. E Jesus é a perfeita imagem de Deus. A imagem nós já tratamos em 2 Coríntios 4:4, já foi dito. E agora então tem essa parte de Hebreus, que está a tratar do assunto da revelação do Pai. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Verso 2, capítulo 1 de Hebreus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Filho, esses são os comentários da Andrews. Os profetas revelaram que Deus agiria decisivamente para salvar seu povo por meio de um filho, uma semente. O Novo Testamento afirma que ele cumpriu essa promessa em Jesus, dando início aos últimos dias, nos quais agiria em prol da salvação. O fazer o universo é o papel de Jesus na criação, que nós já conhecemos em João, que no princípio ele era o verbo se fez Deus. Jesus esteve presente desde o ato da criação.
Mas Jesus é aquele, é o Filho de Deus, que era previsto pelos profetas, para quê? Para que iniciasse os últimos dias. A chegada de Cristo marca uma ruptura, e é curioso, porque até no mundo, dentro do mundo ocidental, ele marca uma era. Nós estudamos a história e tentam mudar isso, e dizer, não, nós não podemos mais falar antes de Cristo, e depois de Cristo agora temos que falar antes da era e depois da era, porque isso do Cristo é uma coisa religiosa. Mas não adianta, ele é o marco, ele divide o mundo, a história da humanidade em duas partes. E assim, dentro da sociedade ocidental, o nascimento de Cristo e a história de Cristo muda tudo. Mas mais do que mudar tudo, ele marca um acontecimento fundamental. Desde que Cristo morre na cruz, e ele promete que vai voltar, inicia-se então os últimos tempos, os últimos dias, a fase em que nós vamos nos preparar para a volta de Jesus e para o fim do sofrimento. Seguindo então, o verso 6 vai falar. Verso 6 não, verso 3 agora. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus é a expressão exata de quem é Deus. Está à direita do Pai no céu. Sentou à destra do Pai. Verso 6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o adorado Filho de Deus. E essa informação é importantíssima em Paulo, porque nós só devemos adorar a quem? Devemos adorar a Deus, ao nosso Criador. E Paulo clama, e a Bíblia diz, adorem a Deus, mas quando introduz no mundo o primogênito, o que Deus fala para os seus anjos? Todos os anjos de Deus façam o quê? O adorem. O pronome Jesus. Ou seja, está consolidada a ideia da Trindade. Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Deus vivo na terra. Essa mensagem é fundamental. Nos comentários, essa passagem de Hebreus 1:5 a 2:18, ela narra a entronização de Jesus diante dos anjos e sua vitória sobre os seres espirituais caídos. Demonstra também as consequências disso para a salvação dos seres humanos. Primogênito aqui neste texto não se refere ao nascimento literal de Cristo, mas ao título monárquico da dinastia davídica, aplicado a Jesus, denota sua primazia sobre o universo. Porque as bênçãos de Deus são herdadas, e nós temos então a linhagem da família celestial. E os primogênitos vão recebendo o título de rei do povo de Israel. Jesus, então, ao nascer, ele é o primogênito, ou seja, não há dúvida, ele é da linhagem davídica e ele é, na hierarquia, aquele que passa a ser o nosso rei, o nosso Salvador. Agora, então, revelando o Pai, parte 2. Os evangelhos, eles apresentam Jesus como aquele que tira o mundo das trevas e leva seus habitantes para a luz. Por quê? Pois ele criou a luz, esteve presente na criação. Ele trouxe a luz para os profetas. Ele também ajudou no processo de conhecimento, de iluminar os profetas. Ele revelou a luz para os perdidos. No Novo Testamento, a gente tem N exemplos de pessoas transformadas de uma maneira milagrosa pelo contato com Jesus. Jesus traz a luz para essas pessoas. E ele tornou em luz os seus próprios discípulos. Pessoas simples, humildes, trabalhadores, que de uma hora para outra resolveram seguir Jesus. Largaram tudo para seguir Jesus. Nesse momento, ele também torna em luz
os seus próprios discípulos. Essa luz é suficiente para crermos que aquele que vê Jesus contempla o próprio Pai. A Bíblia apresenta Jesus como nosso substituto. E agora eu vou ter que correr um bocadinho, senão não vai dar tempo. A Bíblia apresenta Jesus como nosso substituto, pois ele, sendo rico, tornou-se pobre. Sendo Senhor, tornou-se servo. Sendo Deus, tornou-se homem. Sendo bênção, tornou-se maldição. Dessa maldição custou uma vida de abnegação e morte de cruz para o Salvador. Devemos então crucificar o eu, viver em união e adorá-lo. Eu, quando li isso, e já li Gálatas e falei, nunca tinha me atentado a isso. Como que sendo bênção pode Jesus ter tornado uma maldição? Não Jesus que tornou-se uma maldição. Mas tem a explicação, e aí eu fui para os comentários, porque eu achei importante falar disso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. As maldições da lei são maldições que existem nos textos bíblicos da lei judaica, Levíticos 26, 14 e 39 é um exemplo, não dá tempo de ler aqui. Deuteronômios 27, capítulo 27, versos 11 a 26 também. Fazendo-se maldição em nosso lugar, em madeiro. A alusão a Deuteronômios 21, 22. Esse eu vou ler na própria Bíblia. Não destaquei aqui, senão ia ficar muito grande, a letra ia ficar pequena no slide. Vamos abrir então Deuteronômios 21, verso 22. Alguém quer ler o verso 22? Espera aí, Paulo, só um minutinho, Paulo. Espera aí, Paulo, só para... Diz aqui o subtítulo: os cadáveres serão tirados do patíbulo. Não sei o que é que isto quer dizer, patíbulo. Obrigado. Versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer e o pendurares no madeiro. Pronto. Vejam bem. Quem era pendurado, quem era aqui nessa passagem, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Aqui o verso 23. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, ou seja, se você for um pecador, vai ser crucificado. E se for crucificado, então, for pendurado no madeiro, você é maldito de Deus. Isso está em Deuteronômio. E aqui, então, o que acontece? Paulo vai dizer, os comentários vão dizer: Paulo perseguia a igreja porque seus membros adoravam alguém que, ele pensava, Deus havia amaldiçoado no madeiro por blasfêmia. Olha a força disso. Você é um judeu, você tem Deuteronômio, que é a tua lei, e a tua lei é clara: aquele que for pendurado no madeiro, aquele que for crucificado numa cruz de madeira, ele é amaldiçoado por Deus. Qualquer pessoa que fosse pendurada. E Paulo então acreditava nisso profundamente. Fazia o quê? Você crê em Cristo, você adora a Cristo, vou persegui-lo e vou matá-lo. Ele fala isso porque o próprio Deus havia amaldiçoado no madeiro. O próprio Deus amaldiçoaria aqueles que fossem pecadores e fossem pendurados no madeiro. Ao suportar o castigo pelos pecadores, Cristo se tornou um substituto do pecador. A maldição que merecemos caiu sobre ele. Ou seja, Paulo, quando teve a visão e conseguiu enxergar tudo, ele percebeu que, na verdade, Cristo não era amaldiçoado por Deus, mas Cristo veio substituir todos os amaldiçoados por Deus que praticavam o seu pecado. Cristo veio morrer na cruz por esses pecadores. E aí, Paulo dá uma guinada brutal de Saulo para Paulo, e a gente conhece a história do ministério dele, que já foi estudada em algumas lições. Paulo se entrega completamente a Cristo,
completamente. E Paulo percebe, a salvação só pode estar nele. Um homem desse não pode ser maldito, não foi maldito por Deus. Mas, na verdade, ele é sublime, ele é tudo na minha vida. Porque eu sou o maldito, eu tinha que estar lá, naquela cruz. Mas não, ele estava lá para me salvar. Paulo, quando consegue enxergar isso, muda toda a sua atitude. E como cristão, a gente tem que dar graças a Deus, de poder ter à mão toda essa história e todos esses relatos aqui dentro da palavra. Basta fazermos o que? Estudarmos. E estudarmos e aí usarmos a ferramenta da educação como forma de propagar essa palavra. O mestre dos mestres e a reconciliação. Cristo, como reconciliador, dispensa qualquer comentário. Cristo sempre buscou o caminho da reconciliação. A vinda de Cristo ao mundo, a sua morte, a sua intercessão, o seu retorno, o julgamento dos povos e perdidos e a restauração do mundo em uma nova terra tem o objetivo de pôr fim nos questionamentos da justiça divina trazidos por Satanás diante do universo. Cristo vem ao mundo para marcar definitivamente qual é o Deus Criador, o seu caráter e o seu amor. Na história do homem, Satanás sempre teve por à prova o caráter de Deus. Basta lembrar da passagem em Jó, em que Deus está reunido com seres celestiais e Satanás se apresenta como o príncipe da terra. E aí então Deus fala assim: Senhor, como você pode ser o príncipe da terra? Se neste planeta tem uma pessoa que é tão fiel a mim, Jó, meu servo. E Satanás vai fazer o quê? Pôr em xeque perante aquele conselho o próprio caráter de Deus, quando ele diz: é claro que Jó é fiel a você. Você dá tudo a ele, como que não vai ser fiel e não vai te adorar? Ou seja, o que Satanás quer dizer? Se você tiver abastecido materialmente, se você tiver prosperidade, se tiver riqueza, é claro que qualquer um adora você. Agora eu quero ver quem não tem nada a te adorar. E acho que essa é a essência do que a gente deve perceber. Nós devemos adorar a Deus do dia que nascemos ao dia em que vamos morrer. Por quê? Por nada. Porque Ele é o Criador. Nesta intervenção, portanto, neste diálogo entre Satanás e Cristo, vê-se mesmo o inimigo tentando mostrar que afinal a salvação vem pelas obras. Ou seja, tu consegues fazer, tu tens, então estás salvo. E é exatamente o que Cristo está a dizer, e pela sua vida ele sempre testemunhou que isso de nada serve. A única coisa, nós somos salvos porque Cristo nos dá essa graça. E é de graça. Portanto, é só por aceitação. Perfeito, é isso aí. É dado a nós de graça e muitos de nós recusamos. E o que não é dado de graça, muitos de nós nos matamos literalmente para conquistar. Na minha cabeça é uma lógica meio esquisita. A gente perde a vida, perde a saúde para adquirir coisas. Enquanto a única coisa que nos devia interessar em ser adquirida, muitas vezes nós dispensamos, e ela está aí e é de graça. O universo compreende a justiça divina. Veja aqui essa frase, e é literalmente o universo, porque o mundo não se resume ao nosso planeta. Todas as criaturas existentes, todas entendem, quando Jesus vem à Terra, a mensagem, e percebem o caráter de Deus. Isso é importante, porque nós estamos a pensar numa nova Jerusalém, numa terra celestial em que nós vamos viver sem dor e sofrimento, em que o pecado vai ser vencido, e o seu salário, a morte também. Mas, Satanás quer nos colocar na cabeça muitas vezes, que esse Deus é um Deus que vai nos cobrar, que Ele nos cobra. E isso não é verdade. E Cristo, quando vem à Terra e passa por tudo que Ele passou, eu até brinquei com a minha filha de 6 anos, a Isadora, porque ela falou: magoei meu dedinho. Aí eu falei assim, e começa a fazer aquele drama. Eu falei: magoaste o dedinho, deixa eu ver. Não, está tudo bem. Filha, doeu. Você já pensou o que Cristo sentiu na cruz? Se doeu o seu dedinho? O que você acha que Cristo significa para você? Eu falei para ela.
porque ele fez isso para você. Ele falou, nossa, pai, deve ter machucado muito Cristo. E realmente, Cristo sofreu por nós. Os salvos louvaram a justiça divina. Os ímpios são destruídos pela justiça divina. Através da sua obra, Cristo reconcilia o universo e o homem com Deus. Ou seja, Cristo consegue fazer com que venha a paz divina. A humanidade que o aceita está reconciliada. Primeiro, homens com homens, depois homens com Deus. Porque desde o pecado, nós fomos desobedientes e nós estivemos afastados do nosso Pai. E Cristo nos traz de volta a Ele. Os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Algumas importantes lições que aprendemos dos primeiros discípulos de Jesus. Maria cumpriu a vontade divina. Mas isso deve ter sido uma maravilha, uma graça. Imagine ser a mãe do Filho de Deus. Até parece, na sociedade do século XXI, você aceitar isso pode ser realmente extremamente simples. Numa sociedade em que as mães solteiras estão aí, e é um fato, e acontece, e é normal. Mas naquela época, a coragem de Maria e a fé foi brutal. Porque ela sabia que ela seria condenada, primeiro por José, e depois por toda a sociedade. E poderia inclusive correr risco até na sua própria integridade física, porque no resto da integridade que existe, ela saberia que ela teria perdido toda. Mas ela fez o quê? Ela confiou no anjo do Senhor. E ela deu a primeira lição: confiar, só confiar. Ainda que o desafio possa parecer enorme, ela confiou plenamente em Jesus. José submeteu-se à ordem divina. Mas também, que glória ser o padrasto de Cristo. Poxa, isso é o pai adotivo, padrasto não, pai adotivo de Cristo, que maravilha. Maravilha para a sociedade de hoje, em que você tem padrastos, pais, avós cuidando de filhos porque os pais foram embora. Isso é normal. Naquela época, José teve que aceitar uma mulher que vinha grávida, e grávida do Espírito Santo. E como aceitar isso? José foi tocado no seu coração. E é a outra lição que a gente aprende com discípulos do Mestre. José submeteu-se a uma ordem de Deus. Ele foi submisso. Depois, os pastores anunciaram a mensagem divina. Os pastores que lá estavam próximos levaram a mensagem divina de que estaria ali para nascer o Messias, para se cumprir a profecia. E o cumprimento da profecia é fundamental, porque ele nasce em Belém, onde, antes do nascimento de Cristo, muito antes, lá atrás, os profetas já diziam que nasceria em Belém o Filho do Homem. E os magos que acreditaram na promessa de Deus, de dar ao mundo o seu Filho. Eles acreditaram e estiveram presentes no nascimento de Cristo. Ou seja, anunciar a palavra pelos pastores, eles anunciaram a mensagem. Nós temos que aprender a anunciar a palavra. E os magos acreditaram na promessa. Nós temos que aprender a acreditar na promessa. Submeter, cumprir, anunciar a palavra e acreditar na promessa. Os anjos foram enviados como auxiliadores dos primeiros discípulos, inclusive dos magos que vieram do Oriente. Os anjos continuam auxiliando os que herdarão a salvação. Os anjos estão aqui para nos ajudar. Todo verdadeiro trabalho, esse é o estudo de sexta-feira, o adicional. Todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre. É o cristocentrismo, é centralizar tudo em Jesus. É inútil buscar ser sábio longe da sabedoria. É inútil buscar ser verdadeiro se estamos longe da verdade. É inútil buscar ser iluminado se ficamos longe da luz. É inútil buscar ser vivo se estamos longe da vida. Então, a palavra de irmão White. Caro professor, como o mais elevado preparo para o seu trabalho, indico-lhe as palavras, a vida e os métodos do príncipe
dos professores. Irmão White aconselha ao professor, e aí ao professor em sentido lato, amplo, a qualquer um que vai ensinar algo para o outro, que preste atenção nas palavras, na vida e nos métodos que Jesus usou para ensinar. Penso que deveríamos também realçar a última frase que vem neste estudo adicional, retirado também do livro Educação, onde a irmã White diz: este é o segredo do poder sobre os seus alunos, refleti-lo. Portanto, nós não temos nada por nós, apenas podemos refletir, apenas podemos mostrar a imagem de Jesus. Temos que ser espelhos ao mundo, a todos aqueles que nos rodeiam. Amém. É isso. Bom sábado a todos.